Às vezes eu fico pensando, e a gente conversa e fala. Essa foi uma semana intensa, essa foi uma semana e quero já agradecer à igreja pelo carinho de sempre manifestado no meu aniversário, pela generosidade. E muitos irmãos fizeram aniversário esta semana, outros inclusive estão aniversariando hoje. E às vezes a gente fica naquela luta de não conseguir visitar ou ir, e a gente fala muito das agendas, as nossas agendas concorridas, complicadas, compromissos, horários, correrias, e a dificuldade que cada um aqui tem com a sua própria vida. E aí a gente tem um momento como esse, onde a gente canta, estamos juntando a terra com os anjos, estamos entrando na sala do trono, e a gente fala de agenda importante, e aí a gente lembra que o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, esse Deus não tem agenda lotada para nós. Ele se reúne conosco, Ele está conosco, Ele ouve as nossas orações, Ele fala com a gente, Ele responde, Ele protege. Isso é privilégio. É por isso que eu tenho destacado domingo após domingo aqui nas mensagens, nesta carta tão importante de Paulo no Novo Testamento, a carta de 1 aos Coríntios, quando Paulo de fato destaca e marca para aquela igreja, para aqueles irmãos, não apenas naquele tempo, mas em todas as eras, até chegarmos até nós, a importância do culto, a valorização de estarmos juntos. Paulo fala, e nós vamos ver mais uma vez na sequência do capítulo 14. Então você já pode abrir a sua Bíblia no capítulo 14. E nós vamos ver a preocupação que Paulo tem com o culto, a valorização que Paulo faz com o culto, com esse momento que nós temos aqui, com isso que nós estamos fazendo. 1 Coríntios capítulo 14. Nós vamos continuar a leitura a partir do versículo 26. Paulo está concluindo um bloco de ensinamento. Paulo está encerrando uma grande questão na carta, que tem a ver com a maneira como aquela igreja estava entendendo e utilizando os dons. Então, Paulo, e nós vimos na semana passada a respeito de algo que até hoje é um tanto quanto polêmico e gerador de discussões na igreja brasileira, que é o dom de línguas. E nós temos um grupo enorme de igrejas cristãs que doutrinariamente ainda as praticam, que são os nossos irmãos pentecostais, e nós temos um grupo igualmente grande de irmãos ditos tradicionais ou reformados, que não utilizam mais o dom. E Paulo se debruça sobre essa questão porque, assim como nos nossos dias, o dom de línguas foi interpretado por parte ou pela igreja inteira de Corinto como uma grande manifestação de poder, tornando pessoas, digamos assim, mais especiais do que as outras. Então, Paulo vai lembrar que a questão não é o dom, a questão é como utilizamos o dom. O grande problema, como tendo repetido mensagem após mensagem, nós chegamos na mensagem de número 21. Todas as outras mensagens estão ali no nosso canal, no YouTube, aqui da Igreja Batista Memorial de Timon, aqui, você pode procurar lá no YouTube, IBM Timon, e você vai encontrar ali todas as mensagens já feitas. E desde a primeira mensagem, nós vamos descobrir que o grande problema daqueles irmãos é o orgulho. E Paulo está tratando isso. Quando o nosso coração é orgulhoso, qualquer desculpa serve para praticarmos o nosso jeito orgulhoso de ser. Então, seja na maneira de
escolher as pessoas com quem andamos mais perto, com a maneira de excluir as pessoas que não queremos que andemos conosco, com o jeito de falar ou com aqueles que nós gostamos, sejam os pregadores ou os líderes. Tudo isso é apenas uma desculpa para podermos praticar o maldito orgulho. E essa é a grande questão que Paulo está trabalhando, e esse é o grande dilema que ainda hoje, 2025, nós ainda nos vemos e precisamos aprender a lidar, não estamos livres disso. O coração humano, ele é, como diz a própria Bíblia, enganoso. E o orgulho pode se manifestar na nossa vida de diferentes maneiras, por diferentes razões, mas podemos sim ter um coração endurecido pelo orgulho. E quando chegamos ao capítulo 14, Paulo está então literalmente finalizando o que ele está colocando a respeito do culto público. Paulo trata muitas questões ali daquela igreja e chega na execução do culto. E Paulo lembra que a coisa mais importante que tinha para eles era o culto público, o privilégio de se reunirem como comunidade, como igreja, para oferecerem um culto ao Senhor. E aí Paulo começa a literalmente organizar e dizer como o culto deve ser. Quando os irmãos chegam aqui e sentam, nós temos uma liturgia. Então nós temos a chamada ordem de culto. Aqueles que lidam com os ministérios de frente do domingo já estão acostumados. De vez em quando o pessoal vê aqui a turma da comunicação entregando um papelzinho para quem vem aqui à frente. Nós temos uma ordem de culto. Aqui nós temos ali uma sequência. Isso é fundamental para que todo mundo tenha uma ideia do que vai acontecer. Às vezes algumas coisas não estão nessa sequência, como por exemplo o momento que a gente teve aqui. Isso não foi combinado. E nós temos, mas de modo geral, nós temos uma ordem. Por incrível que pareça, a igreja de Corinto, aliás, temos que lembrar que este texto é no primeiro século. Eu lembrei na semana passada que Paulo está escrevendo às igrejas mais ou menos 30 anos após a ascensão de Jesus. 30 anos após o início da igreja. O chamado Pentecostes aconteceu 30 anos antes. Então, muita coisa acontece em 30 anos. Ao mesmo tempo, a igreja ainda é algo muito novo. Então, isso que nós temos aqui, começando pela própria Bíblia, não existia. Então, a igreja ainda está se educando. Deus ainda está ensinando, tratando, mostrando, inclusive através dessas situações. Então, o culto na igreja de Corinto era um culto um tanto quanto bagunçado. Não tinha muito uma questão ali de ordem. Inclusive, as manifestações dos dons, elas pareciam acontecer simultaneamente. A gente não tem aqui indícios de que a coisa ali era organizadinha. Paulo está, então, organizando. Então, na primeira parte do capítulo, que nós vimos na semana passada, Paulo, depois de um texto maravilhoso, que é o capítulo 13 do livro, onde Paulo deixa bem claro que a coisa mais importante, de fato, é o amor, e aqui não é um texto envolvido de uma conotação romântica, é um texto mostrando que a essência que move a igreja precisa ser o amor. O amor a Deus. O amor de quem entende o que recebeu. E quando nós verdadeiramente amamos ao Senhor, nós automaticamente devolvemos isso nos relacionamentos. Por isso que nós temos textos fortíssimos falando que quem diz que ama a Deus, mas aborrece o seu irmão, é mentiroso. Quem diz que ama ao Senhor, mas não consegue se relacionar, estar em comunidade, não se relaciona com Deus, porque a relação com Deus se manifesta nas nossas relações comunitárias. Então, Paulo está dizendo isso. Paulo, em nenhum momento, está questionando ou dizendo
que determinado dom é válido ou não. Paulo está preocupado com quem usa o dom. É interessante isso. O Senhor, ele nos presenteia, mas existem coisas que nós precisamos ter. Existe discernimento, nós precisamos aprender a ter discernimento de como fazer as coisas. Então, o capítulo 14, que vai encerrar esse bloco de ensino do apóstolo Paulo, é um capítulo em que ele literalmente está aqui dizendo, façam assim. Paulo está ali legislando, Paulo está dizendo, é para ser desse jeito. Vocês não entenderam? Não está dando certo, que às vezes tem gente que acha que igreja acontece. Não, todos ali são servos de Deus, todo mundo é crente, todo mundo é certinho, vai dar tudo certo. Não precisa ficar dizendo o que tem que fazer. Precisa. É interessante isso. Precisa. Às vezes a gente tem a percepção ou a noção de que determinadas coisas são muito óbvias, lógicas e claras. E aí a gente aprende que não, nem todo mundo tem o mesmo discernimento. Então, sim, existem questões que precisam ser ensinadas. Paulo é pedagógico no capítulo 14. E aí nós entramos na segunda parte. Então, Paulo vai aqui dizer como é que as coisas literalmente precisam acontecer no culto. A partir do versículo 26, 1 Coríntios 14, a partir do versículo 26, nós vamos ter o seguinte texto. Pois bem, irmãos, o que fazer então? Quando vocês se reunirem, um cantará, o outro ensinará, o outro revelará, um falará em línguas e o outro interpretará o que for dito. Tudo o que for feito, porém, deverá fortalecer a todos. Não mais que 2 ou 3 devem falar em línguas. Devem se pronunciar um de cada vez. E alguém deve interpretar o que disserem. Mas se não houver alguém que possa interpretar, devem permanecer calados na reunião da igreja, falando com Deus em particular. Que 2 ou 3 profetizem, e os outros avaliem o que for dito. Se alguém estiver profetizando e outra pessoa receber uma revelação, quem está falando deve se calar. Desse modo, todos que profetizam terão sua vez de falar, um depois do outro, para que todos sejam instruídos e encorajados. Aqueles que profetizam têm controle de seu espírito e podem falar um por vez, pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz, como em todas as reuniões do povo santo. 34. As mulheres devem permanecer em silêncio durante as reuniões da igreja. Não é apropriado que falem. Devem ser submissas, como diz a lei. Se tiver alguma pergunta, devem fazê-la ao marido em casa, pois não é apropriado que as mulheres falem nas reuniões da igreja. Ou vocês pensam que a palavra de Deus se originou entre vocês? Acaso são os únicos aos quais ela foi entregue? Se alguém afirma ser profeta ou se considera espiritual, será o primeiro a reconhecer que o que lhes digo é uma ordem do Senhor. Se alguém ignorar esse fato, ele mesmo será ignorado. Portanto, meus irmãos, anseiem profetizar e não proíbam falar de línguas, mas cuidem para que tudo seja feito com decência e ordem. Este é o texto. E que texto? Temos umas partes polêmicas aqui no capítulo. Eu estava estudando em casa, lendo aqui a parte do texto, e aí uma pessoa lá de casa sentou ao meu lado e ouviu eu lendo alguns desses versículos. E a primeira frase que ela soltou, eu falei, isso aí é machismo. E eu dei risada, porque eu me lembrei bem de uma situação há uns 20 anos ou mais atrás. Eu era líder de adolescentes em São Caetano, e eu lembro como se fosse hoje uma adolescente chegou. E era exatamente esse texto, uma parte desse capítulo. E essa adolescente chegou muito irritada, ela tinha descoberto esse texto. Ela falou, pastor, quem é esse tal de Paulo para falar um absurdo desse? E eu olhei para ela e ela estava zangada de verdade.
Aí eu falei assim, esse tal de Paulo, o apóstolo, é o responsável por metade do Novo Testamento. E aí eu fui explicar algumas coisas para ela, mas ela inconformada, né, com a ideia ou com o versículo que fale assim sobre as mulheres. Então, acalmem-se aquelas que não gostaram, aqueles que acharam estranho, porque a gente vai falar um pouquinho sobre esses versículos, mas precisamos entender o que está acontecendo verdadeiramente aqui. Primeiro bloco, Paulo está dando agora instruções. Paulo está dando a receita. Paulo está dizendo o que tem que fazer. A ideia que nós temos realmente é que no culto, tudo acontecia ao mesmo tempo. Quando a gente olha a maneira como Paulo indica como a ceia deve ser feita, e num capítulo muito pesado, como Paulo dá uma bronca ali, porque a ceia deles era uma maluquice. Nós tínhamos pessoas completamente sem noção, pessoas que levavam muita coisa lá para comerem juntos, e outros que não levavam nada, porque não tinham, e as pessoas não dividiam. É muito estranho. E Paulo está ali dizendo, vocês não têm casa para fazer isso? Então é aquela igreja, e aí a gente precisa entender que a própria religião romana era uma religião, de fato, onde as coisas aconteciam de maneira simultânea. As celebrações do mundo greco-romano, a maneira como eles cultuavam os seus deuses, a maneira como as festas, os banquetes eram famosos na história, mostra que de fato é essa loucura mesmo. Eram as coisas acontecendo e todo mundo fazendo tudo o tempo todo. E Paulo está aqui dizendo, queridos, não. O culto é algo importantíssimo, mas o culto precisa ser compreendido. Nós estamos aqui para prestar algo, para entregar algo ao Senhor, mas também para receber. O culto é um momento maravilhoso, e talvez esse seja o grande diferencial do que nós vemos nos sistemas religiosos, de um modo geral, para o cristianismo, é porque enquanto os outros sistemas religiosos você ia lá e entregava algo na torcida de que fosse receber algo, sabe-se lá quando. No cristianismo, você se reúne para oferecer algo ao Senhor e imediatamente você recebe algo do Senhor. A presença, a manifestação, a palavra, o cuidado, o Espírito Santo, que habita no coração dos crentes e, portanto, na igreja, gerando algo instantâneo. Se você, infelizmente, entra culto e sai culto, vem domingo, passa domingo, e você sai daqui da mesma maneira, você não consegue sentir, e o objetivo aqui não é o sentir no emocional, mas é como se fosse apenas mais um compromisso social. Eu preciso dizer para você que o problema não é a igreja, o problema não é Deus, o problema é a sua relação com Deus. Porque como cantamos e declaramos, o Senhor de fato está no nosso meio. E Deus fala de maneiras variadas que nós nem imaginamos. Em um culto, através de uma palavra, de uma canção, de uma única frase, Deus responde diversos questionamentos pessoais. Porque o Senhor se manifesta assim. Então Paulo, ciente disso, lembrando a importância de estarem juntos diante do Senhor, ele diz, as pessoas precisam entender o que está acontecendo. E na bagunça que vocês estão fazendo, não é possível. Então, se não fosse uma igreja complicada, esse texto não seria polêmico. Mas, como sempre, nós complicamos as coisas. Então, o texto parece estranho. E aí, Paulo está tendo que dizer algumas coisas lógicas. Quando todo mundo fala ao mesmo tempo, não se entende nada. O culto precisa ter uma ordem. Paulo é claro com isso, ele está dizendo, e veja, Paulo não está se levantando contra dons. Paulo apenas está dizendo, é como se ele falasse assim, a organização é por parte de vocês.
Então, o que Paulo está dizendo quando ele fala, e não é apenas no dom de línguas, mas na questão de línguas, Paulo coloca uma ordem. Pastor, mas as igrejas fazem diferente. Eu não sei, não posso responder pelos outros. O texto bíblico dá uma diretriz. Por que que outras igrejas fazem diferente? Não é com a gente. Somos responsáveis por isso aqui, por onde estamos. Mas o texto é claro. De uma vez. Se o irmão for falar em línguas, fale um de cada vez. E que tenha alguém para traduzir. Porque, como vimos nas últimas 2 semanas, um dom dado por Deus, ele tem um objetivo: edificação do corpo, uns dos outros. O dom que o Senhor derramou sobre a sua vida, o presente que Deus te deu, e de novo eu quero frisar isso, você tem. Você que reconheceu ser um pecador, você que reconheceu a necessidade de Cristo Jesus, você que entregou sua vida ao Senhor em algum momento, o Senhor lhe deu um dom. Se você está usando, é outra coisa. E é um outro problema. Mas o dom que o Senhor lhe deu não é para que você se sinta especial ou se ache o bom. É para que você use em edificação do outro. Os dons são dados para que a comunidade seja edificada, ou seja, para que você possa servir ao outro. Não é para você. Por isso a grande questão com o dom de línguas, porque esse é um dom que, de fato, é muito particular, porque ninguém está entendendo. Eu não estou aqui pregando para mostrar cultura, eloquência, ou que eu sou uma pessoa boa com as palavras. Eu estou pregando para trazer uma palavra do Senhor a você. As pessoas que sobem aqui para cantar, elas não devem subir para mostrar que são talentosas, que tocam ou que cantam bem. Para isso tem The Voices da vida. As pessoas que servem na área da música na igreja estão para conduzir, ajudar a igreja a louvar o nome do Senhor na música, porque você não louva ou adora só cantando. Mas é algo, o canto comunitário é importante. Qualquer pessoa que nesse instante está servindo, não está servindo para mostrar que pode, mas para facilitar. Inclusive, nós temos ministérios aqui, de fato, para que você não se preocupe com determinadas coisas. Para que você possa aproveitar da melhor maneira possível o culto. Ou seja, nós temos pessoas que nesse instante abriram mão de estar aqui dentro, estão ali fora, sem ar-condicionado, olhando para ver se ninguém vai mexer nos carros, para que você não fique preocupado com o seu carro, para que você entenda o que está sendo pregado. Nesse instante, existem pessoas ali transmitindo. Você tem gente que mostra e coloca slide aqui. Nós temos um ministério infantil, como foi colocado. Todas essas áreas funcionam sempre para o outro. Essa é a questão do serviço bíblico. Porque você precisa entender o que está acontecendo, para que de fato você não tenha nenhuma desculpa para não ouvir o que Deus está falando. Mas nós temos um inimigo que é astuto, e a gente faz tudo isso para que você não se preocupe, e você tem um aparelho chamado celular. E você tem o hábito de deixar as notificações na tela do seu celular. Eu fui liberto disso, para a honra e glória do Senhor, há muitos anos. Eu não tenho notificações no meu celular. Às vezes eu pego no pé da Suelen e da Nívia, porque é uma loucura, eu não consigo ficar 1 minuto com o celular delas, porque fica aparecendo aquilo. Gente, isso é loucura. E não sabe por que o povo tem crise de ansiedade.
Pessoas hoje estão ansiosas, porque está o tempo todo ali. Ó, aconteceu isso, aconteceu aquilo, fulano, ciclano. É enlouquecedor. Então você vem ao culto, mas você não consegue se conectar no culto, porque você não se desprende de outras coisas. Aí é você com Deus. Mas o que nós, como igreja, podemos fazer e oferecer, para que você, de fato, tenha 2 horas, e olha que tem gente que acha isso um absurdo, diante do Senhor, em uma experiência de culto público, nós estamos fazendo. Esse é o ponto. Paulo entendia a importância disso. Então Paulo está aqui dizendo, gente, um de cada vez. E aí tem uma questão aqui, é interessante, porque ele fala também sobre a questão do dom de profecia. E a gente precisa entender que o culto no primeiro século não é como o nosso, não existia a Bíblia. Você não tinha necessariamente a figura de um pregador com um texto explicando. Deus, na sua infinita misericórdia, agia de várias maneiras. Inclusive, nós tínhamos ali o Senhor que dava palavras em situações da própria comunidade. É por isso que ele fala, tem que avaliar o que está sendo dito. Algumas palavras que eram específicas. E é preciso ter um entendimento básico para saber se a pessoa está falando ou não em nome do Senhor. E a gente sofre muito disso hoje. A gente vive um contexto religioso, inclusive evangélico, que as pessoas meio que enlouqueceram. Então existem pessoas que ficam famosas por palavras especiais. E de repente levantam um profeta ou a profetisa tal, e o povo começa a ir para lá e vira e diz, você tem que ir lá porque ele vai falar tudo da sua vida. Deus me livre. Quem fala tudo da vida do outro não é profeta, é fuxiqueiro, né? Esse é o nome, é o fofoqueiro. Aí o povo vai. Tem lá a mulher que tem o dom da profecia. Ela fala a tua vida toda. Eu falei, não, eu conheci isso como sendo fofoca. E as pessoas vão porque elas querem algo espetaculoso. Né? Querem ali uma prova ou algo místico. Não é isso que o Evangelho trata. É de edificação. Se eu subir aqui e começar a falar da vida de um ou de outro aqui, qual a edificação que isso vai ter para a igreja? Então precisamos ter discernimento para entender se as coisas que estão acontecendo, se elas de fato vêm da parte do Senhor. Então Paulo está aqui falando sobre isso, ele está regulamentando e nos lembrando a necessidade de desenvolvermos discernimento, irmãos. Amadurecimento. Quando nós falamos de caminhada, nós precisamos refletir. Nós já estamos aqui em novembro, né, caminhando já para metade do mês de novembro. Definitivamente, as decorações de Natal já estão sendo inauguradas, as luzes já estão começando a aparecer, as confraternizações já estão surgindo. E aí o que é que vai começar a aparecer já são as chamadas listas. O que eu quero fazer no ano que vem? Ou no ano que vem eu prometo que... Aí a gente começa a levantar um monte de coisa. Um monte de lista, né? De desejo de fazer. Não, o ano que vem vai dar certo. O ano que vem eu vou fazer isso, aquilo. Inclusive... Quero agradecer, mas eu acho que os irmãos vão entender a ironia. Eu recebi, nos presentes deste ano, eu recebi um tênis para caminhada. Vocês viram? Será profecia? Deus falou agora, irmãos? Olha aí, se tivesse sido programado, não tinha dado certo, né? Ou seja, né? Eu entendi, eu falei, os irmãos me amam, estão preocupados, né, que eu tenha um ataque cardíaco, né, que eu caia no púlpito, alguma coisa do tipo, né? Então, pastor, vamos lá, começar. Glória a Deus, tênis lindo, né? Está ali, já estou usando para me acostumar. Está caminhando, pastor? Não, estou começando a sentir o tênis.
para ver se a gente vai ter uma sintonia aí para desafios maiores, né? Então, aí a gente tem e fica nesse objetivo. Não, é verdade, esse ano eu passei o ano inteiro, o Arnold não está aqui, eu brincava com ele. Eu passei o ano inteiro dizendo, essa segunda-feira eu vou fazer a minha matrícula na academia. Estamos em novembro, não fui. Estamos ali e começamos a pensar nas coisas que queremos fazer. E Paulo está aqui lembrando a essas pessoas sobre o que realmente importa. O que é de fato que nós temos para resolver. E aí a gente fala sobre a importância de amadurecer. Cristianismo não é algo que você permanece sempre o mesmo. Paulo usa muito dessas expressões, da questão de termos e adquirirmos capacidade. Não é para ficar desconfiando sempre. Algumas pessoas vão para o outro lado. Algumas pessoas, é verdade, está dizendo que tem que provar o profeta. E as pessoas estão o tempo todo achando que o pastor está errado. Aí já é outro problema, gente. Mas é conseguir entender quando uma palavra vem de fato. Conseguir entender, ou quando, no mínimo, você achar algo estranho. Essa palavra está estranha, esse texto está falando isso mesmo? Uma pessoa que tem um discernimento básico, em 5 minutos de mensagens no YouTube, já sabe se aquela mensagem ali vale ou não vale. Esse negócio aqui está estranho. A gente observa algumas palavras, algumas coisas que às vezes viralizam, e aí a gente vê pessoas achando aquilo maravilhoso, e fala assim, meu Deus do céu. Alguns anos atrás viralizou muito aquela frase, né? Você é o centro do coração de Deus, de Jesus. E aí viralizou uma resposta do Nicodemos dizendo, não é não. E eu achei engraçado foi o povo se chocar com aquilo. Falou assim, não, ele errou. Errou. Nós não somos. Uma pessoa que conhece um pouco da Bíblia, quando ela ouve uma mensagem que é apenas motivacional, ela sabe que está faltando algo. Às vezes é bom a gente, de fato, ouvir algumas coisas, a gente precisa, a gente quer. Mas a Bíblia nunca se preocupou em agradar os nossos ouvidos. Então, Paulo está aqui falando, vocês precisam se desenvolver. A intimidade com Deus gera maturidade, esse é o grande ponto. Quanto mais íntimos estamos do Senhor, maior a nossa maturidade. Então, Paulo está literalmente organizando as coisas. E é interessante que ele vai falando algo que é mais ou menos o que a gente faz aqui. Vai subir, vai fazer isso, então um vai falar aqui, o outro vai falar ali, um vai cantar. Organizado. Aí nós entramos no ponto mais polêmico, não só da carta de Corinto, mas do Novo Testamento. É um texto que, infelizmente, assim como a questão das línguas tem sido muito mal estruturada ou debatida, esses próximos 3 versículos, eles também geraram algumas coisas desagradáveis. Porque Paulo está aqui falando o seguinte, as mulheres devem permanecer em silêncio durante as reuniões da igreja. Não é apropriado que falem, devem ser submissas, como diz a lei. Se tiver alguma pergunta, devem fazê-la ao marido em casa, pois não é apropriado que as mulheres falem nas reuniões da igreja. Isso aqui gerou, e nós temos alguns grupos muito radicais, infelizmente, que já vão para um lado de que a mulher não pode falar em público, dar aula, ensinamento. E aí precisamos ter algumas cautelas, né, com isso. Nós temos uma grande questão no meio evangélico brasileiro, no fato de algumas denominações terem pastoras. Nós, como batistas brasileiros, ligados à Convenção Batista Brasileira, entendemos que o dom do pastoreio, né, ou o cargo, a função, de fato, é a homens, pelas especificações dadas no conjunto dos textos. Então, a Igreja Batista, né, brasileira, nós não temos pastoras. Nós não temos.
Mas isso não significa, inclusive aqui nós temos professoras, nós temos aqui mulheres que exercem vários e vários cargos e dão palavras, então nós não temos essa interpretação sobre a mulher não ter o direito de fala. Mas a gente precisa entender o que está acontecendo na igreja de Corinto. Primeiro é que dá muito destaque, mas se os irmãos perceberem o capítulo, Paulo está literalmente silenciando todo mundo. Paulo está dizendo, os que têm dom de língua não é para falar todo mundo junto. Um por vez, no máximo. Os que profetizam, não profetizem juntos. No máximo, um por vez. Tem um tempo para cada. Paulo está aqui falando, de novo, sobre o culto público. Até porque alguns capítulos para trás, Paulo está falando sobre todos serem iguais. Paulo está falando sobre os dons, inclusive com as mulheres, estarem sendo manifestos na igreja. A questão aqui, de novo, é do culto público. Quando a gente volta no famoso capítulo sobre a questão do véu, a questão ali é porque, da maneira como a igreja de Corinto estava tratando e lidando com suas próprias mulheres, elas estavam chamando a atenção mais do que deveriam. É como se no culto, uma das coisas que chamasse a atenção era a maneira como as mulheres estavam se portando. Esse era o grande problema com relação ao véu em Corinto. Quando Paulo está aqui falando às mulheres sobre isso, é porque muito provavelmente nós temos aí, são textos que encontramos estudiosos aí para defender várias coisas, né? Mas de um modo geral, a ideia é de que naquele culto, naquela igreja, nós tínhamos alguns problemas, inclusive sobre perturbação da ordem e das falas. Como nós temos aqui Paulo, inclusive, falando sobre perguntar, provavelmente, naquele contexto, as mulheres estavam incomodando ou atrapalhando na sequência do ensino por falas públicas. E o que Paulo está dizendo aqui é sobre, gente, o problema não é uma mulher falar, o problema é atrapalhar a questão do culto. Até pela maneira como o culto era realizado, pela maneira como nós tínhamos a questão da própria entrega da profecia. Então era mais ou menos assim, está explicando uma coisa, e aí no meio do nada a pessoa levanta e começa a falar em cima, perguntar ou discordar. Eu já fui eu já vivenciei algumas coisas. Eu já vi algumas coisas que eu me lembrei da igreja de Corinto no sentido de certa vez um amado irmão, vamos cantar o hino tal. E a esposa do amado irmão virá no meio de todo mundo, esse não, vamos cantar o outro. Ou no outro culto, um irmão leigo ir pregar, irmãos, abram a Bíblia no texto tal, e aí a outra pessoa virar e falar assim, não, esse texto não. Era daí para cima que as coisas estavam acontecendo na igreja de Corinto. A carta de Corinto, ela é desafiadora no sentido de entendermos qual é o problema. Como eu digo nas aulas, quando a gente fala em Antigo Testamento, no Antigo Testamento nós extraímos os princípios, porque nós não somos judeus, nós não estamos seguindo os mais de 600 mandamentos da dita Torá. Nós seguimos os princípios que o Senhor deu ao povo. No Novo Testamento, quando nós estamos vendo questões específicas de comunidade, nós precisamos entender o que é que o autor está colocando como principal. O ponto do texto não é calar as mulheres. O ponto do texto é mostrar ordem no culto é importante. E eu preciso dizer, meu querido irmão, que às vezes nós precisamos lembrar, olha que interessante, nós estamos em 2025, e uma das
diretrizes ou das responsabilidades dos nossos queridos irmãos que estão na recepção é de maneira discreta e amorosa. Você chegar ao lado de quem está atrapalhando o culto. E sim, pastor, como assim atrapalhar? Atrapalhar é falar durante o culto. Ah, pastor, mas eu não vejo meu amado irmão há uma semana. Não é na hora do culto que você vai colocar o papo em dia. E acontece. Tem gente que vem para a igreja que às vezes parece que ama tanto o irmão, mesmo não mandando nenhuma mensagem de WhatsApp a semana toda. Mas quando encontra é a hora de dizer como é que foi a semana, como é que foi o dia, né? Aí vai comentar, nossa, que perfume gostoso você está usando, qual que é a marca? E o culto está acontecendo. O pastor está pregando, irmão, onde você comprou? Tem desconto? Ou então a necessidade, o coração pesado, enorme, na hora do culto você começa a abrir o coração para o teu irmão. Ah, essa semana foi terrível. E aí o pastor está pregando aqui, o pessoal está ali, está... Isso quando é discreto, porque tem gente que nem discreto é, fala alto mesmo. Atrapalhar o culto é pecado. Paulo estava preocupado com isso. Às vezes, e a gente sai como chato, e tem sempre questões espinhosas, e a Nívia comentou aqui, né? Domingo passado, as crianças estavam eufóricas no seu trabalho ali. Que bênção que foi, fiquei feliz de ver. E é muito gostoso, né, quando você vê. E criança é uma bênção porque quem tem filho no ministério infantil, quem tem filho nessa idade, sabe o quanto o ensino impacta e como as crianças compartilham. Eu fico muito feliz quando recebo mensagens e vejo os pais dizendo, minha filha chegou em casa e falou que foi assim, 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 assim. Ou essa semana aconteceu um negócio, meu filho lembrou, pai, lá na igreja foi assim, assim. Maravilha! A Nívia falou, hoje as crianças vão ficar aqui. Para que, inclusive, os pais tenham a oportunidade de cultuar juntos e educar seus filhos. Porque a gente vive hoje uma época com um entendimento muito equivocado. Tem gente que acha que ensinar a filha é deixar o filho fazer o que quer. Não, pastor, é criança. Aí a criança está subindo no banco, descendo no banco, quebrando o banco, arrebentando, indo para cima. Criança, sabe como é? Não sei não. Tem que ter ordem. Criança precisa ouvir não. Não pode fazer. A criança não pode ter medo do culto. Não é ter medo do culto. Mas é entender que tem momentos que ela precisa conseguir se comportar. O culto não é livre nesse sentido de cada um faz o que quer. É pedagógico. Então precisamos ter muito cuidado a respeito, inclusive, do nosso posicionamento no culto. Você já parou para pensar que você pode ou não atrapalhar alguém estar oferecendo um culto ao Senhor, dependendo da sua postura? É isso, não atrapalhem. É isso que Paulo está aqui clamando àquela igreja. Não atrapalha. O momento do culto público e da pregação não é o momento de responder perguntas, né? Por isso que ninguém aqui levanta, já na EBD isso acontece. Não entendeu? Vai lá, levanta a mão, ou conta uma história, comenta. É um ambiente para isso, de ensino. Mas o culto não. Então nós precisamos sim entender a respeito da seriedade, importância que é o culto. Quando nós vamos, e é muito interessante como às vezes você vai num fórum, você vai num ambiente que tem determinadas leis, meu amigo, se você não cumprir, você está fora. Você vai numa sessão com o juiz, você fala na hora que você quer. Você está numa reunião ou numa situação em que tem determinada autoridade, as pessoas falam o que quer, na hora que querem. Não falam, aí lá dá tudo certo. Aí na igreja essa complicação. Às vezes eu falo com alguns, e em casa a gente tem uma certa luta para conseguir chegar no horário.
Às vezes eu fico olhando e falo assim, gente, não é possível que as pessoas chegam no trabalho na hora que chegam na igreja. Eu duvido. A não ser que sejam donos dos respectivos negócios e tenham funcionários que cheguem na hora para a coisa começar. Às vezes a gente descansa demais, como a igreja, tudo bem, o culto começou às 6h30, mas eu vou chegar às 7h25. Sabe como é, né? Não sei não. Não sei não. É para o Senhor. É a maior autoridade existente no universo. Queridos, a maneira como enxergamos, tratamos e nos relacionamos com o culto mostra muito de como nosso coração está com relação ao Senhor. Por mais que isso incomode. Por mais que isso doa. É disso que Paulo está falando. Paulo está mostrando e ensinando que sim, o culto precisa ser algo feito com reverência e com amor. Paulo está dizendo que as mulheres... Porque eram elas que estavam atrapalhando aquele contexto. E ele está dizendo, não é para falar todo mundo junto em línguas. Não fale, não profetize. A preocupação era definitivamente com o todo. E Paulo encerra esse bloco a partir do versículo 37, fazendo um resumo de absolutamente tudo. Se alguém afirma ser profeta, ou se considera espiritual, será o primeiro a reconhecer que o que lhes digo é uma ordem do Senhor. Se alguém ignorar esse fato, ele mesmo será ignorado. Portanto, meus irmãos, anseiem profetizar e não proíbam falar em línguas, mas cuidem para que tudo seja feito com decência e ordem. Paulo está resolvendo aquela questão. O problema não é o dom de línguas. O problema não é o dom de profecia. O problema está no coração daqueles que não conseguiam discernir o que deveriam fazer para o Senhor. A grande questão está no que de fato nós viemos entregar. Aquela igreja se sentia espiritual demais. Eles achavam o suprassumo da espiritualidade. E o culto era uma bagunça. A reflexão que nós precisamos fazer é como nós, ou de que maneira eu estou entregando ou indo para o culto. Eu tenho comentado aqui, falo, nós perdemos, infelizmente, nos nossos dias, a nossa geração. É uma geração que deixou de valorizar o culto. Se o culto público para você é mais um compromisso social, você entendeu errado. Se você entende que igreja é um negócio assim, pá, legal, eu vou... Quando quer, quando pode, quando dá. Entendeu errado. Paulo deixa claro nessa experiência com os irmãos que Deus é um Deus de criatividade, Deus é um Deus de pluralidade, Deus é um Deus de seriedade, de organização, de disciplina. O nosso Deus é organizado, glória a Deus por isso. As coisas são feitas em ordem, glória a Deus por isso. E elas precisam ser levadas a sério. Quando nós olhamos toda essa questão ligadas às dificuldades dos irmãos em Corinto, é porque eles não haviam entendido a profundidade e a importância do que realmente era ser cristão. Tem muita gente equivocada com a ideia, fala assim, Jesus não fundou nada. Jesus não começou a igreja nenhuma e Jesus andava por aí, então eu vou andar por aí. Você não entende de Bíblia, meu querido. Jesus andou pregando de fato e ensinando 12 homens o que seria e como seria a igreja. Jesus nunca virou e disse, andem sozinhos, porque nem ele andou sozinho.
Quando Jesus começou seu ministério, ele começou com quantos homens? 12. E o texto vai dizer que muitos outros foram se ajuntando, não era só 12. Cristianismo nunca foi algo para se viver sozinho. Sim, igreja é importante, Paulo está aqui. E olha que essa igreja de Corinto deu trabalho para Paulo, ele podia ter largado, vocês vão para lá, não quero mais saber de vocês. Se acabem para ir. Larga. Não, vocês são a igreja do Senhor. E vocês precisam aprender. É isso que Paulo está tratando. Paulo deixa bem claro e aponta que o coração de toda a questão é a edificação mútua. Queridos, se nós não estamos ajudando ninguém, se o nosso dom, se o nosso ministério não abençoa ninguém, está errado. Está errado. Não, pastor, eu estou ajudando meu filho. Cara de pau você. Não estamos falando só dos de casa. É o outro, é o próximo. É edificação. É mutualidade. É uns aos outros. A igreja tem problema? Tem, mas queridos, é a grande maneira que Deus, na sua infinita sabedoria, encontrou de abençoar. Antes de vir para cá, eu recebi um vídeo, ali pela 316, do pastor Fabrício. Acho que alguns já devem ter recebido e já está circulando. Dele falando sobre a ajuda que os batistas brasileiros já estão oferecendo ali naquela cidade do Paraná. É Rio Bonito? Não, como é o nome da cidade? Rio Bonito do Iguaçu. Né? A cidade foi destruída. E lá estão, a carreta está indo para lá já tem os amarelinhos, nós já temos, inclusive estava vendo a reportagem antes de vir para a igreja, já estava vendo um pessoal com camisa amarela distribuindo água, eu falei, já tem gente de missões lá. E não só dos batistas, de vários outros grupos. Uma vez eu preguei falando sobre as pessoas ficam, que Deus é esse que permite que os desastres naturais aconteçam. As pessoas olham para o desastre e perguntam onde está Deus, e não veem que Deus está ali com a igreja, ajudando, abençoando e trabalhando. A resposta de Deus aos sofrimentos, Ele já mandou. É a igreja verdadeira que trabalha. Quantas pessoas que estão e que foram abençoadas nessas tragédias? Quantas pessoas que chegam aqui sozinhas e que passam a encontrar na igreja força, que passam a ser abençoadas, que passam a fazer parte de algo que realmente importa. A igreja é algo que foi criado pelo Senhor e precisa ser valorizada. A igreja não é um lugar que você só vem receber alguma coisa. A igreja é um lugar onde o Senhor te permite, te dá o privilégio de oferecer, de abençoar, de ser bênção. Então, analisando a igreja de Corinto, nós temos o privilégio de fazer as coisas diferentes. Aquela igreja confundiu manifestação com maturidade, poder com propósito, emoção com edificação. E no fim das contas transformaram o que deveria ser expressão do Espírito em instrumento de autoafirmação. Os dons do Espírito não são para te fazer se sentir especial, mas servem para que você seja especial na vida de alguém. E possamos, e eu faço esse verdadeiro apelo, preste atenção em como você tem lidado com o fator culto. A importância que você tem dado a cultuar. E por último, como você tem conseguido cultuar e servir. Eu continuo vendo com muita tristeza
como o culto se tornou apenas um detalhe. Como, de fato, de modo geral, as pessoas ficaram tão ocupadas que não conseguem ir mais à igreja. Eu ainda sou da geração que está acostumado, e eu confesso para os irmãos que no domingo que eu não vou para a igreja, eu acho que faltou alguma coisa, é estranho. Eu já ouvi outros dizer que isso é muito besta, eu acho muito bom. Vamos fazer coisa diferente. Tá bom, cada um. Você quer fazer coisa diferente? Eu vou ter uma eternidade para fazer coisa diferente. Você pode desvalorizar a igreja e ter uma eternidade fazendo coisa diferente também. Mas eu não sei se vai ser tão agradável. Mas não é como maldição, e nem eu quero que você venha para a igreja, porque se eu não for, o pastor amaldiçoou, o meu pneu vai furar, vai acontecer alguma coisa, porque eu não fui na igreja. Não, querido, não. Fica tranquilo que, graças a Deus, Deus não faz isso. De fato, é provável que os que não vêm ao culto tenham um domingo até mais divertido do que o meu. Mas eu não troco. Estar na presença do Senhor, em comunidade, mesmo com problema, mesmo com luta, eu não troco estar na presença do Senhor por qualquer outro divertimento. Às vezes são só 2 horas na semana. 2 horas na semana. Uma semana inteirinha. Eu nem vou fazer o cálculo de quantas horas tem numa semana. Mas eu sem medo de errar, 2 horas é muito pouco. E nem isso. Valorize a igreja. Valorize estar na presença do Senhor. Permita que o Senhor coloque em você o desejo de aumentar a sua intimidade com Ele. Feche seus olhos. Gostaria de pedir que o ministério subisse. Gostaria que você refletisse a respeito de como você tem, de fato, se dedicado ao Senhor. Como é que você conseguiu, ou está conseguindo, utilizar o dom que o Senhor lhe deu? É uma pergunta muito especial aos irmãos que servem em qualquer ministério. Você está servindo para abençoar ou para ser visto? Os dons são do Senhor para a edificação da igreja do Senhor. Ou seja, para o outro. Como é que está o seu coração com relação a isso? Santo Deus, nós estamos aqui diante do Senhor, e o texto de Paulo ele é muito profundo a respeito da importância de entendermos o que estamos fazendo aqui. Paulo sabia realmente qual era a missão dele, o que importava, e ele vivia isso de maneira incrível. E, Pai, atualmente nós nem sequer conseguimos nos animar a estarmos na igreja uma vez por semana. Tens misericórdia, Pai, da tua igreja, dos teus filhos e filhas. Desperta em cada um de nós o desejo de cultuarmos o teu santo nome. Pai, derruba cada sentimento, cada impedimento que o inimigo tem levantado para nos afastar
Pai, que as coisas que parecem tão mais importantes, que elas possam ser vistas, como diz a Tua palavra, como são. Desperta o senso de urgência nos Teus filhos e nas Tuas filhas, para que possamos ver, Pai, o que realmente está acontecendo pelo mundo. Nos desperta o senso de urgência. Teu Filho Jesus está às portas. O que é que nós temos feito, Pai, a respeito disso? Tua palavra fala que o fim será como nos dias de Noé, com Noé construindo a arca e as pessoas vivendo suas vidas absolutamente da mesma maneira, festejando, se divertindo, casando, tantas e tantas coisas mais interessantes. E a arca foi finalizada, fechada, e as pessoas desapareceram da face da terra, porque não conseguiram entender a urgência do que estava acontecendo. Então, Pai, desperta nos nossos corações o desejo real de estarem na Tua igreja. Pai, desperta nos nossos corações o desejo real de fazer algo, de utilizar, de descobrir o dom que o Senhor deu a cada um. E que todos aqueles que aqui estão, todos aqueles, Pai, que Te servem nessa igreja, tenham a alegria de poder declarar que usam os dons para a edificação da Tua igreja. Pai, usa as nossas vidas conforme a Tua vontade. Que o Teu Santo Espírito esteja tocando no coração dos Teus filhos e filhas aqui esta noite. Mostra, Pai, incomoda, desperta, prepara a Tua igreja para andar conforme a Tua vontade. Assim nós oramos, no nome precioso de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.